O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou ao outro lado da margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região dele. Palavra da salvação. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje vemos um evangelho que está profundamente relacionado com o evangelho de ontem. Depois da tempestade acalmada, Jesus chega na região dos Gadarenos. Então, naquele momento, Jesus ele tem um poder sobre aquilo que se julgava a força do mal que estava no mar. Jesus vence o poder do mal e as tempestades são acalmadas. A pergunta que se ficou no evangelho de ontem era: quem é esse que até o mar e a tempestade obedecem? Diante disso, nós vemos Jesus chegando lá e 2 homens que estão no túmulo, nos túmulos. Lembremos que para o judeu, túmulos era o lugar de morte, O túmulo era um lugar horrendo para o judeu. Uma pessoa não podia tocar no corpo de uma pessoa morta. O cemitério era considerado lugar de tristeza e de maldição. O cemitério era considerado lugar dos impuros. Os 2 vieram até Jesus e reconheceram Jesus naquele momento. Eles vão até o Senhor e é que a mensagem do Evangelho quer nos ensinar. Os mortos vão ao encontro da vida. Nós muitas vezes não percebemos o sentido profundo que nós devemos tirar do Evangelho. Mas quando a nossa vida está passando por sentimentos de morte, nós precisamos de recorrer a Jesus. Ele é a vida. E os 2 mortos vão ao encontro do Senhor. Vão e olham para Jesus e dizem: "O que queres de nós, Filho de Deus?" Eles reconhecem em Jesus o seu messianismo. "Viestes para nos atormentar antes do tempo?" Sabemos, meus irmãos, que na escatologia, que um dia Deus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E ele vem para colocar os escolhidos de Deus diante do Pai. E aqueles que não se escolhem, que não escolheram o próprio Deus, como destino dos infiéis, o inferno. E Jesus vem para julgar antes do tempo? Essa é a pergunta que os 2 possuídos olham. Lembremos, meus irmãos, que eu sempre gosto de dizer uma frase. Às vezes nós achamos que temos mais fé do que o diabo em Jesus. Mas nós devemos aprender que o diabo tem muita fé. E é por ter fé em Jesus é que ele atormenta os filhos de Deus. Jesus, sem falar nada, e hoje no Evangelho, ele expulsa o demônio desse homem. Ele vence o mal. E Jesus tem o poder de libertar o homem de todo o mal. Então, o ensinamento importante desse Evangelho: Deus está acima do mal, acima do mar agitado, acima dos possuídos, e ele vem para libertar o homem integralmente. Mas Jesus será julgado pela culpa, não da libertação, mas pela destruição de uma manada de porcos. E muitas vezes as pessoas não viram aquilo que Jesus realizou no Evangelho.
Jesus vem para libertar o homem integralmente, e poucos são os que agradeceram ao Senhor. Os gadarenos, eles preferem perder Jesus do que perder os bens materiais. Eles preferem perder Jesus do que agradecer pela libertação dos irmãos. Que assim a gente medite profundamente, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a razão da nossa vida? Qual é a verdadeira atitude que nós estamos tendo diante do Senhor? Diante de Jesus vivo, presente no meio de nós, que tem o poder de nos libertar, pensemos profundamente, meus irmãos e minhas irmãs, qual é o tamanho e a medida do nosso amor por Jesus. E lembremos de não lamentar, mas sempre agradecer por tudo aquilo que Deus faz por cada um de nós. Eu quero que vocês profundamente pensem no materialismo desse mundo e entendam o que nós nos diferenciamos dos gadarenos, que são aquela comunidade que, ao verem Jesus libertar os homens, em vez de agradecerem, lamentam. Os gadarenos preferem perder Jesus do que perder os seus bens materiais. Escolhemos, pois, a Cristo. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.